Bem-vindos a Uma Mesa no Deserto. Esse é um podcast para aqueles que são discípulos de Jesus, que gostam de fazer discípulos de Jesus. Quero me sentar à mesa com amigos que compartilham de algumas ideias semelhantes e também não, né? Quero aprender com eles. Mas fazer discípulo é um estilo de vida. E a gente faz, cada discípulo é uma refeição de cada vez. Essa tem sido a minha experiência com meu marido. Temos sentado à mesa, ao redor da mesa com muitos queridos para fazer discípulos e para também ser discipulados. Sou sua anfitriã, Neide Coulson. E eu estou aqui hoje com a minha amiga Nathalie Pinheiro. Nos conhecemos há pouco tempo, Nathalie. É verdade. Né? Nos conhecemos ao redor de uma mesa, fomos convidados, nos trouxeram para essa mesa e foi muito bom conhecer vocês e queremos continuar conhecendo vocês. Mas eu tenho também ouvintes que não conhecem você. Será que você pode contar um pouquinho de quem é você? Vamos embora! Primeiro é um prazer, muito obrigado por estar aqui nessa mesa, né, que de repente aconteceu, né, como nós nos conhecemos. Eu sou Nathalie Pinheiro, eu sou casada com o Beto Pinheiro, sou mãe do Caio, da Ana, da Sofia e do João. Eu sempre gosto de me apresentar dessa forma, porque essa é a minha principal função, é ser esposa e mãe. E tenho feito um trabalho nas redes sociais, auxiliando mulheres na restauração de casamentos, no resgate da identidade. E graças a Deus, por causa da palavra, temos sido bem-sucedidos nessa jornada aqui também nas redes sociais. Então, esse podcast chama-se Uma Mesa no Deserto. Qual é o papel da sua mesa em casa? Você se senta muito com seus filhos, sua família? Sento. Inclusive, eu acredito muito no poder de resgatar esse lugar, né? Ao longo da história, né, da Revolução Industrial, de tudo isso, desde quando esse elemento poderoso chamado televisão entrou nas casas, as mesas começaram a ser roubadas, né? E mesa é lugar de relacionamento, de comunhão. Eu sempre falo que a mesa é um lugar tão importante que, por exemplo, quando você quer fechar um grande negócio, quando você quer estreitar um relacionamento, normalmente você convida para um almoço, para um jantar, não é verdade? Porque nesse ambiente de mesa, de refeição, de comunhão, você conquista confiança, você conquista relacionamento, você se aprofunda. E a gente trouxe esse conceito de casa para o mundo dos negócios e começou a abandonar esse conceito da casa. Então eu lembro, Neide, eu pequena na casa dos meus pais, era muito interessante, alguns princípios na minha casa eram muito bem estabelecidos pela mesa. Então meu pai tinha um lugar de honra, então o lugar dele ninguém sentava. Certo. Minha mãe sempre ao lado dele, a auxiliadora. E nós estávamos sempre nos nossos cantos e eram lugares marcados e era muito interessante porque ali na mesa, né, a gente começava a comer depois que o papai se servia. A gente estava sentado na mesa e naquele momento da mesa o papai conseguia perceber um olhar cabisbaixo, um comportamento que não era adequado. Então a gente tinha muita história do respeito, ninguém sentava à mesa sem blusa e o papai ficava observando. E era naquele momento de mesa que ele fazia as perguntas para ver como que nós estávamos emocionalmente. Então nós tínhamos esse tempo de mesa muito especial. E ao longo da vida, da correria, com a chegada da televisão, com a chegada dos jogos, foi roubado essa ideia, né, de família reunida ao redor da mesa. E quando eu casei, eu sempre sonhei em casar e ter filhos, muitos filhos. E uma das coisas que eu sempre priorizei na minha casa era esse lugar da mesa, porque isso é uma construção cultural dentro de mim. Né? Apesar de ter sido fragilizada, aspas, ao longo dos anos, mas eu sempre olhei para isso como algo muito importante. Então, sim, a minha mesa, ela não tem a louça dos convidados e a louça dos de casa. Não, a melhor é para minha casa. A nossa mesa, eu trago sempre temas, eu trago sempre momentos à mesa. Uma vez por semana, eu tenho um negócio lá em casa que eu chamo de
uma vez por semana não, uma vez por mês é Moms in a Kitchen. Então, eu vou para a cozinha e eu faço a comida de cada um e eu monto a mesa mais especial ainda. Então, sim, essa é uma cultura e é muito interessante, porque hoje a minha pequena, que é a Sofia, que tem 6 anos, uma das coisas que ela mais ama fazer é arrumar a mesa. E as mesas dela são, assim, impecáveis. Ela já monta com 2 taças, ela sabe qual o lado da faca, o lado do garfo. É a coisa mais linda, ou seja, a gente conseguiu resgatar, fortalecer e trazer, de fato, isso como um estilo de vida, como uma cultura da nossa casa. Tanto que as pessoas, quando vêm de fora, elas sabem que vão entrar na nossa casa e elas vão ser recebidas também com mesas bonitas, e as pessoas até perguntam, Neide, vocês fazem isso sempre? Né? Sim, sempre. Porque a gente não usa o melhor para fora, a gente usa o melhor para dentro. Então todo dia almoçam Todo juntos? dia, almoça não porque eles estão na escola, mas a gente janta e toma café. E aí tem bate-papo, conversa como é que foi o dia, eles têm liberdade de conversar, de contar. Isso. E outras pessoas, você está sempre com a sua casa? Sempre, né? Lá em casa, o meu marido disse que não é uma casa, é um resort. Então a nossa casa é uma casa bem movimentada, é uma casa que nós amamos receber. É uma casa que a gente está sempre preparada para ter esse tempo de relacionamento à mesa. E a gente ama fazer isso. Né? Isso não é um sacrifício nem para mim, nem para o meu marido, nem para os meus filhos. Os meus filhos amam receber também. Então isso faz parte da nossa rotina, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Você faz umas imersões para mulheres, né? Chamado Face a Face. Eu já participei, amei, maravilhoso. Mesas lindas, montadas para as mulheres. Muitos momentos ao redor da mesa também, né? Muitos. Então fala um pouquinho sobre isso, como é que... Então, o Face a Face... É que é muito interessante essa história da mesa, né? O face a face, a ideia do face a face é devolver a mulher para o plano original. E a praticidade da vida faz com que, às vezes, a gente tenha preguiça, né? Não, deixa eu fazer uma coisa mais prática, eu tô com preguiça, e aí... Mas a beleza, ela engrandece os olhos. Né? A Bíblia diz que as coisas foram belas para serem realmente admiradas. A natureza manifesta isso. E no face a face, quando a gente monta as mesas, né, com aquele zelo, com aquele cuidado, com a beleza, o primeiro sentimento que as mulheres têm é que elas se sentem amadas e honradas. Né? E todas falam isso. Tanto que quando elas vivem essa experiência, elas querem comprar para montar em casa. Elas se inspiram, elas passam a ver o valor que elas têm a partir do que elas sentem. Certo. Porque quando elas veem aquela mesa montada que ela senta, e que tem aquele tempo de comunhão, se gasta tempo sentado, conversando, discipulando, confessando, né? Fazendo todo esse processo, elas lembram o valor disso. E aí elas voltam para casa. Normalmente quando termina o face a face, as mulheres ficam eufóricas, elas querem comprar os jogos, e elas compram e levam, inclusive... A gente participou de mais uma edição agora e foi da mesma forma. E muitas, quando chegam em casa e montam, é unânime. Eles perguntam, mãe, quem vem de fora para cá? E quando elas dizem, não, isso aqui é pra gente, pra casa. É incrível o resgate, a honra e o amor que a família sente quando vê essa mesa montada. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. E a gente tem a ideia realmente de inspirar as mulheres, né? De instigá-las mesmo a fazer isso como uma coisa pelo menos semanal. Então, pelo menos uma vez na semana, monta uma mesa linda para sua casa, reúne seus filhos, brinca à mesa, conversa, joga. Isso é muito importante, inclusive para devolver o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Isso, né? isso. Então, o face a face também tem esse propósito. É verdade. Eu realmente fui muito inspirada, me senti muito amada quando eu participei. E mesmo agora na fase de vida em que os filhos não estão mais em casa, eu também monto mesa só para o meu marido e eu. Que legal, é muito gostoso, que legal. É muito especial. Ele se sente amado, né? Outra parte do nome desse podcast é o deserto, uma mesa no deserto. Porque eu sei que nós todos passamos por desertos na vida, né?
E eu sei que você já passou por alguns. Deixa eu ler só uns versículos, porque eu acho que tem a ver com você. Vamos embora. Veja só, em Isaías 48, 10 e 11 diz assim: Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Tem outro, Jeremias 9, 7 fala assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam, sou eu que vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? Eu sei que o Senhor usa desertos para nos refinar. Eu tenho a impressão que Ele tem feito isso com você. Você pode contar um pouquinho de algum deserto que você passou e como que Deus te encontrou nesse deserto? Então, é interessante isso porque um dos desertos, inclusive, que nos fez escrever um livro foi o deserto do nosso divórcio. E olha que coisa interessante, hoje eu estava contando esse testemunho e eu lembrei que uma das coisas que, casada, o casamento era algo tão importante para mim, Neide, que ele começou a conquistar dentro de mim um lugar que ele não deveria conquistar. E o casamento me dava uma coisa de que, eu sou casada. Uhum. Sabe, aquela coisa do... Era como se fosse uma medalha espiritual para mim, sabe? E começou a ocupar um lugar na minha vida de tanta importância que começou a me governar. Então eu comecei a ter medo de perder. E eu fazia tudo para não perder. E eu não vou perder meu casamento. Então se eu tinha discussão com o Beto e ele falava que ia separar, me dava um desespero, eu ficava angustiada. Até o dia que verdadeiramente, eu perdi o casamento. E quando eu perdi o casamento, eu falei pra Deus, eu digo, não, Deus, eu perdi o casamento e tá certo e tal. E eu lembro que quando eu divorciei, assinei o papel e tudo, eu tive uma experiência muito forte com Deus, que foi a primeira vez que eu fui fazer o meu ultrassom. Eu estava grávida do nosso primeiro filho, do Caio, e quando eu cheguei no ultrassom, tinha um documento que eu precisava assinar. E nesse documento ele pediu meus dados e no final do documento ele dizia assim, estado civil. Aí tinha escrito casado, solteiro, divorciado, viúvo. Quando eu vi aquelas 4 opções, que eu assinei divorciado, eu tive uma crise de choro. Tava um choro assim, descontrolado. Eu fiquei com vergonha, eu não conseguia me conter. E quando eu assinei o documento, entreguei pra mulher e sentei e fiquei esperando a hora de fazer o ultrassom. E eu chorava. Naquele momento, me veio uma pergunta. Por que você está chorando tanto assim? Quando você me perdeu, você não chorou desse jeito. E porque você perdeu o casamento, você está chorando desse jeito? E naquele momento, com aquela pergunta, eu vi o tanto que o casamento tinha um lugar na minha vida que não era dele, mas era de Jesus. Aí foi que eu chorei. Entendi. Porque ali o Senhor me revelou para mim mesma o tanto que eu era idólatra, o tanto que o meu coração tinha um lugar de um altar que não pertencia ao casamento, à instituição. Por quê? Porque o casamento sempre foi um sonho para mim. Então, quando o casamento se materializou, ele virou um troféu. E eu tinha muito medo de perder. E no dia que eu perdi, eu disse, não, então tá bom, vou tocar minha vida. Aí Deus falou, eu vou te mostrar, você para você mesmo. E a partir desse dia eu comecei a dizer assim, não, a partir de agora eu vou entrar no deserto, não porque eu quero restaurar o casamento, mas porque eu quero me alinhar com Deus. Eu quero ajustar as coisas entre eu e Deus. E aí, à medida que Deus ia me revelando para mim, no deserto, que é uma coisa que eu entendo, Neide, que deserto é um lugar onde o Senhor revela a gente para a gente mesmo. Né? Embora no meio da jornada possamos sofrer algumas tentações, né, como Jesus assim o fez, né, Jesus foi para o deserto, né, e ele foi tentado em algum momento. Mas ali Jesus, quando foi para o deserto, ele foi viver uma prova dele com ele mesmo. Ficou 40 dias sem comer. Né, naquela condição física extrema, um calor extremo durante o dia, um frio extremo à noite. Então ele foi viver o processo do deserto. E o deserto tem essa proposta. Por quê? Jesus é perfeito. A Bíblia fala que na nossa fraqueza, Ele nos aperfeiçoa.
Então, qual é o lugar que nos torna mais frágil na nossa vida? Caminhar no deserto. Então, para mim, deserto é um lugar de passagem. Sim. Que nos torna frágeis e vulneráveis para que nós venhamos ter encontro com o perfeito. Isso. Então, comigo foi assim. Então, nessa jornada que eu fiquei separada e que eu fiquei grávida, todos os dias eu entrava no meu quarto, eu trancava a porta, entrava no meu banheiro e eu ia ter tempo com Deus. Eu conversava com Jesus. E dentro desse processo, desses meus encontros, quem encontra Cristo não sai igual. Então, todos os dias eu saía um pouquinho mais transformada, um pouquinho mais moldada, um pouquinho mais forjada. E à medida que tudo isso ia acontecendo, o que aconteceu comigo? Eu comecei a dar frutos diferentes de quem eu era. Então, eu comecei a ser mais doce, eu tinha mais palavras de pacificadora, eu era mais amável. E à medida que eu me relacionava com o Beto, ele dizia assim, cara, você tá diferente. Nath, o que está acontecendo? Eu não dizia nada. Por quê? Porque eu não mudava com a intenção de mostrar para os outros que eu tinha mudado. Eu mudava porque era um fruto de um relacionamento com Deus. Sim. E à medida que eu fui mudando, ele foi vendo, ele foi dizendo assim, rapaz, eu quero essa mulher de volta. Então, divorciei, fiquei no deserto, foram 8 meses de deserto. E quando o nosso primeiro filho nasceu, Caio, na sala de parto, dia 30 de março de 2010, eu sou pedida em casamento de novo. Por quê? Porque o deserto forjou o meu caráter. E com o caráter de uma mulher transformada, abriu a fome e o desejo, né, do meu marido de querer ter uma mulher dessa ao lado. E aí nós casamos de novo. Depois vieram mais 3 filhos. E hoje nós temos vivido para inspirar as pessoas de ter esse encontro com Jesus. Se eles têm esse encontro com Jesus no deserto ou fora dele, toda a família ganha, né? Verdade, é verdade. Nath, muito obrigada. Muito obrigada por contar essa sua experiência, abrir o seu coração. Tenho certeza que nossos ouvintes vão ser muito edificados quando ouvirem esse podcast. Quero agradecer você que parou para ouvir e aprender, né? É um discipulado ao redor da mesa, é isso que a gente quer compartilhar com vocês, o que Deus faz nas nossas vidas porque sentamos na mesa. Quero encorajar você a convidar pessoas para sentarem na sua mesa e você compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida, os desertos que você já passou e como Ele te encontrou no deserto. Obrigada. Mais uma vez, uma mesa no deserto. Até o próximo.